Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 31. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 31. Está escrito que Jesus disse o seguinte: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Amém? Eu vou reler aqui o versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Vou ler mais uma vez. Jesus, ele fez uma profecia, mas relacionou com um fato que os ouvintes entendiam perfeitamente. Porque todos em Israel, na época de Jesus, estavam acostumados a ver pastores de bodes e de ovelhas separando os animais, porque apesar de parecidos, são totalmente diferentes. Aliás, os bodes e cabras e cabritos são caprinos. As ovelhas, os carneiros e os cordeiros são ovinos. Eles são muito parecidos, mas não são iguais, são bem diferentes e, geneticamente falando, eles são até primos, mas totalmente diferentes. Na época de Jesus, as pessoas viam constantemente o pastor de um rebanho de bodes e de ovelhas ir com uma vara, separando para o lado direito as ovelhas, os carneiros e os cordeiros, os filhotinhos das ovelhas. E com outra vara, ele separava para o lado esquerdo os bodes, as cabras e os cabritos, para não ficarem juntos. Ele separava. Era assim que a coisa funcionava. Então, quando Jesus disse que ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, o povo entendeu perfeitamente a ilustração. Mas isso não é uma parábola, ainda que ele tenha feito uma analogia. Porque a parábola é isso, né? São realidades ditas com palavras, mas que significam outras coisas. Esta ilustração do Senhor Jesus não é só uma parábola, é uma profecia. Está falando do acontecimento futuro. Ele ilustrou para as pessoas compreenderem o que ele iria fazer um dia. Então eu releio aqui o versículo 32, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. E todas as nações, bem alto, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Amém? Quem acredita que Jesus falou isso e fez esta profecia? Mais profundamente, quem acredita que um dia essa profecia vai se cumprir? Então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e diga: glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Eu sei que o grande rei voltará. Diga isso para ele. Diga: eu quero estar do lado direito. Fale isso para ele. Me ajuda a ficar do lado direito. Oh glória, continua aplaudindo e glorificando. Você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela Rádio Feliz, ou qualquer emissora do nosso país ou fora do Brasil, glorifique a Deus conosco. Onde você estiver, dirigindo, em casa, no trabalho, onde você estiver, dá glória a Deus também. Isso, continua. Pai querido e Deus amado, olha só, em toda parte
Tem alguém te glorificando, te exaltando, te bendizendo. Olha quem são esses adoradores. São pessoas que querem ficar do lado direito. Pai, recebe este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Jesus estava fazendo uma série de profecias a respeito do fim, e esta profecia fala inclusive da vida eterna e do castigo eterno. E quando Jesus iniciou essa profecia, ele falou de um fato que ele vai realizar oportunamente, e eu não tenho dúvida nenhuma que esta profecia está muito próxima de se cumprir, por tudo que ele descreveu que estaria acontecendo no planeta antes disso acontecer. Então ele disse: o Filho do Homem, esse é o título messiânico de Jesus, é um título profético, é o Rei, o grande Rei, o Rei eterno, vier em sua glória. Ele não vem aqui outra vez para ser humilhado, ofendido, cuspido, escarnecido. Ele vai vir em glória, e todos, olha que coisa impressionante, e todos os santos anjos com ele. Os teólogos dizem que há mais anjos no universo do que seres humanos no planeta Terra. O nosso planeta está alcançando a marca de 8 bilhões de pessoas. E há mais anjos do que seres humanos, e todos virão com ele, e todos os seus santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Quando ele vier, ele vai se assentar no seu trono. E isso vai causar uma comoção mundial. E todas as nações serão reunidas diante dele. Por que os anjos estão vindo com ele? Porque são os anjos que vão reunir todas as raças e povos diante dele, como rebanhos de bodes e de ovelhas. Todos serão reunidos diante dele. Nessa ilustração, nessa arte, você está vendo que no alto da montanha ali, no final, você está vendo uma espécie assim de luz branca, né? Parece uma nuvem, mas apontando para o lado direito. Ele está fazendo a separação das ovelhas e dos bodes. Ele vai se assentar no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Atenção, todas as nações reunidas diante dele. Eu fico pensando nesse dia, e eu penso nas grandes potências mundiais, que hoje comandam guerras no mundo, e crises no mundo, e decidem o destino da humanidade com seus presidentes, seus exércitos, seus armamentos. Eu fico imaginando todas essas nações poderosas da América do Norte e da Europa. Eu fico imaginando essas nações que até são cristãs, porém viraram as costas para Jesus. Na Páscoa preferem o coelhinho, no Natal preferem o Papai Noel. O nome de Jesus está sendo proibido até nas propagandas de fim de ano nesses países, que é para não ofender as outras religiões, para que os muçulmanos possam comprar nos shoppings, nas lojas, sem ter qualquer reserva, porque eles não creem em Jesus, então não vamos falar de Jesus, vamos honrar o Papai Noel. Eles estão fazendo isso e virando as costas para Jesus. Eu fico imaginando as altas cortes, as grandes autoridades, os supremos do planeta inteiro, todos que têm autoridade nesse mundo, sendo reunidos
diante dele e constatando que ele é aquele que está sentado no trono, no seu trono de glória. E eu fico pensando também nas nações que proíbem Jesus. Por exemplo, eu não posso pregar o evangelho no Egito, eu não posso falar de Jesus no Egito, eu não posso distribuir um folheto no Egito, ou em qualquer país árabe e muçulmano. Eu nunca esqueço que uma vez lá na mesquita de Al-Aqsa, que é um território judeu, eu estava com um grupo de brasileiros e eu abri a minha Bíblia perto da mesquita e os árabes vieram brigar comigo, querendo me proibir de ler a palavra de Deus ali, e eu gritei com eles também. Claro que eu gritei em português, eles não entenderam nada, né? Mas eles viram que eu estava bravo e se arrancaram. Mas é proibido falar de Jesus. E mesmo em Israel, você não pode evangelizar ninguém. Eu só posso falar de Jesus se um judeu me perguntar. Eu não posso tomar iniciativa de falar de Jesus para um judeu. Eu não posso ficar evangelizando, eu não posso pregar numa praça. Eu fico imaginando essas nações que não querem Jesus, apesar de saberem de Jesus. Os países árabes e muçulmanos, eles acreditam em Jesus sim, mas que ele foi um grande profeta e que Maomé é maior. Eles preferem Maomé. Eu fico imaginando quando esses países muçulmanos estiverem ali diante do grande trono e olharem do lado, olha, Mohammed, Maomé não está no trono, Maomé que a gente achava que era maior que Jesus, o Maomé está conosco aqui, entre bodes, entre ovelhas e carneiros. Eu fico imaginando ele reunindo todas as nações da terra e trazendo, desde os impérios antigos, como o babilônico, o grego, o romano, sírio, as grandes potências do passado, Gengis Khan e outros como Napoleão, Hitler, eu fico imaginando todos eles sendo reunidos diante do trono de glória do Senhor. E fico imaginando mais, eu imagino o presidente eterno da Coreia do Norte, estando no meio dos bodes, estando no meio das ovelhas, estando diante do trono no meio da multidão, lá onde você não pode sequer abrir uma Bíblia, ter uma Bíblia, nem no aplicativo. Quem tem a Bíblia no celular, lá é preso, é proibido. Eu fico imaginando, na China que também faz isso, e que proíbe até a manifestação da fé, eu fico imaginando o governante da China, o império lá comunista, e o Partido Comunista, o poderoso Partido Comunista Chinês, reunido ali diante do trono. E eu fico imaginando o presidente da Rússia, e o Império Russo, e as nações do leste europeu, que proíbem também, que não creem. Eu fico imaginando o presidente de Cuba, que não permite que o povo ouça a respeito de Jesus. Eu fico imaginando todas as nações da terra reunidas diante do trono, e olhando para o trono, e tardiamente todos descobrindo que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o supremo governante do universo. Esse dia vai chegar e eu vou estar lá. Você vai estar lá. Você vai estar lá. E eu fico vendo essa profecia aqui, que hoje para mim é uma letra na minha Bíblia. Eu vou ver com os meus próprios olhos ele começar a separar os bodes para a esquerda, as cabras para a esquerda, as cabritas para a esquerda, e ele separar as ovelhas para a direita, os carneiros para a direita e os cordeiros para a direita. Fico imaginando ele fazendo isso, fazendo essa separação, olhando assim, eu e você, hein? Imagine, bilhões e bilhões de pessoas, e ele nos comparou com ovelhas e bodes.
Eu fico imaginando tudo misturado. Eu não tenho condição de discernir numa multidão numerosa de bilhões de pessoas e de todas as épocas. Eu não consigo olhar para a multidão e discernir quem é bode e quem é ovelha. Mas ele vai discernir, porque ele enxerga todas as coisas. Nosso trabalho é reunir os rebanhos de bodes e ovelhas. E depois começar a ensinar para esperar esse grande dia. Mas quem vai fazer a separação é Ele. Ele é que vai fazer a separação. Agora, você sabe a diferença entre, por exemplo, o bode e o carneiro, ou a cabra e a ovelha? Você sabe a diferença? Os caprinos da família dos bodes. O caprino, ele tem pelo liso, ele tem o rabo empinado. Você já viu? E ele tem cabeça dura e chifres pontudos. Já tanto o carneiro como a ovelha não tem o pelo liso, tem muita lã. É uma lã fofinha e produz lã. Quando você olha assim, o bode e a ovelha, ainda que sejam parecidos, eles são bem diferentes, até no cheiro. Você já sentiu um cheiro de bode na sua vida? Quem já sentiu um cheiro de bode? Gostoso, perfume francês, né? Eu estava no Recife, preguei no Recife, aí eles quiseram me levar para jantar. Eu falei, vou, claro que eu vou. Me botaram num carro, me levaram para um restaurante chamado O Bode. E eu olhei a placa do restaurante, era um bode preto. O luminoso era um bode preto. Me levaram para jantar lá, eu não vou fazer desfeito, eu vou jantar. Quando eu saí do carro, lá no estacionamento, eu não estava dentro do restaurante não. O meu estômago já começou a revirar com o cheiro do bode. Já viu o cheiro de bode, como é que é? Entrei, orei antes de comer, que eu não sou bobo. Orei, agradeci a Deus, né? E jantei ali. Mas, né? Por fazer cortesia mesmo. Porém, eu não estava nem um pouco afim de jantar ali. Mas eu jantei. Mas eu nunca vou esquecer o cheiro do bode. Agora você compara com o cheiro da ovelha. Quer sentir um cheiro de ovelha? Hã? Quer sentir cheiro de ovelha? Dá uma fungada aí nessa pessoa que está ao teu lado que você vai ver. Não é? É diferente o cheiro da ovelha. A ovelha não fede, não. O bode é mal cheiroso. Outra diferença entre bodes, carneiros, ovelhas e cabras é que a ovelha, ela é familiar. A ovelha gosta de ficar com o rebanho. A ovelha fica com o filhote dela, fica com as ovelhas amigas, né? Uma encosta na outra, elas dormem juntinhas. Ou seja, tem comunhão. Os bodes e as cabras não gostam de grupo. O bode e a cabra quer ficar sozinho. Você está começando a pegar a ilustração? Já está começando a entender a palavra? O bode e a cabra não gostam de comunhão, não. Se isola, fica sozinho. Outra coisa, o pastor coloca a ovelha, o carneiro, o cordeiro lá no aprisco, né, no cercado, e eles vão passar a noite ali, em segurança, tranquilos, né? Agora você coloca isso do mesmo jeito, o bode, a cabra, o cabrito, você deixa eles juntos ali, quando chega uma pessoa, um caprino novo, ou qualquer animal novo ali no meio do rebanho de bodes e cabras, eles dão cabeçadas. Eles não aceitam, eles brigam. E enquanto as ovelhas estão lá
em paz, os bodes e as cabras estão fazendo muito barulho. E eles querem pular a cerca e acabam pulando mesmo. O bode e a cabra pulam a cerca. Se o aprisco representa a igreja, você já está entendendo que o bode não gosta de ficar na igreja. É um sacrifício para o bode vir para a igreja. É um sacrifício para o bode estar no meio do rebanho de Deus. A cabra também não gosta, mas as ovelhas gostam. As ovelhas têm prazer. E a cabra pula a cerca, o bode pula a cerca e se isola. Outra diferença: você quer alimentar a ovelha, o carneiro, o cordeiro, você vai alimentar com grama fresquinha e águas frescas, águas limpas. A ovelha não gosta de água suja, não. Ela gosta de pastos verdejantes e águas tranquilas, não gosta de águas agitadas. O bode come qualquer coisa. Põe um bode dentro da tua casa, ele vai comer o teu colchão. Ele vai comer o teu sofá. Ele vai destruir o teu tapete. Ele vai comer até a tua estante. Ele vai morder a prateleira. Você está percebendo a diferença? Então, eu olhando assim, para mim, bode e ovelha é muito parecido, né? Mas como Jesus está falando de pessoas e não de animais, ele fez uma comparação apenas. Nós não temos condição de olhar para uma multidão e discernir quem é bode e quem é ovelha. Só Jesus pode fazer essa distinção. Ele quer as ovelhas, porque ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, ele faz de tudo pelas ovelhas. Os bodes não querem o bom pastor. Aliás, os bodes não obedecem o pastor. Está entendendo isso? Os bodes são rebeldes, as cabras são rebeldes, são desobedientes, não obedecem o pastor. As ovelhas não. Tanto que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu assim: sede meus imitadores como eu de Cristo. Porque as ovelhas imitam as outras ovelhas, o comportamento, e imita o pastor até, imita o pastor. Nós somos ovelhas pelas quais o Senhor Jesus deu a sua vida. E são essas ovelhas que ele vai colocar do lado direito, os bodes para o lado esquerdo. Agora deixa eu dizer uma coisa. Jesus é tão poderoso que eu expliquei para você que bode e ovelha, bode e carneiro, cabra e ovelha são primos. É pouca diferença genética. Jesus, ele tem poder como criador de pegar alguém que é bode fedorento, cheirando cachaça, cheirando cigarro, cheirando maconha ou drogas, né? Jesus, ele é capaz de pegar um bode mal cheiroso e transformar numa ovelha do seu rebanho. Colocar sobre esta ovelha o bom perfume do bom pastor. Ele tem poder para fazer isso. Precisa ver se o bode quer. Precisa ver se a cabra quer, se a cabrita quer. Mas de qualquer maneira vai chegar o dia em que ele vai separar os rebanhos. Eu vou apenas ler para a gente ir mais rápido. Vou ler agora o versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem que está do lado direito? Ovelhas. Ele vai dirigir a palavra para as suas ovelhas. Olha o que ele diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança. Herança. Não é doação, não. Não é uma parte. É herança legítima, e só tem direito à herança quem é filho. Concorda comigo? Morre um milionário aí. Eu não sou filho dele, eu posso ir lá pedir uma parte na minha herança? Não, agora o filho dele não precisa nem pedir. O filho dele já está na herança.
A filha já está na herança. Olha o que ele está dizendo: possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, ele já deixou tudo preparado, essa grande herança, e disse: esta herança será das minhas ovelhas. Não é que ele já decidiu que você é uma ovelha, porque tem bode que pode virar ovelha, que pode virar carneiro. Não é que ele já decidiu, então essa herança já está guardada para você desde que o mundo foi criado. Não, o que ele reservou desde a fundação do mundo é a sua herança, o seu reino, e ele está dizendo: esta herança será das minhas ovelhas. Atenção, e do mesmo modo que ele pode pegar um bode e transformar em ovelha, ele pode também observar que muitas vezes ovelhas se transformam em cabras, que carneiros se transformam em bodes, pessoas que se desviam e vão para o lado esquerdo, aí perde a herança. Atenção, a herança é só para quem permanecer do lado direito. Está entendendo a coisa? Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele vai falar uma coisa agora, que é um critério que muitas e muitas igrejas e muitos pregadores já se esqueceram. Porque de um modo geral nós somos o quê? Pregadores da graça de Deus. A salvação é pela graça. A salvação é um favor de Deus. A salvação é uma coisa que a gente não merece. A salvação é um presente de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós pregadores, de um modo geral, falamos muito da graça, e é verdade. É tudo de graça. A palavra diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, quer dizer, é um presente de Deus. Mas nós nos esquecemos deste critério que está profetizado, minha gente. Olha o que ele profetizou e que vai fazer com que naquele grande dia, muitos que pensam que são ovelhas, vão descobrir que na verdade são bodes. Como assim, Senhor? Eu estou indo para o lado esquerdo? Como assim? Como assim? Isso está me pondo na esquerda? Pregadores que faziam pregações bombásticas, de estremecer o solo, de estremecer o templo. Você vai ver pregadores famosos sendo colocados do lado esquerdo. Eu morro de medo. Eu morro de medo. Eu morro de medo. Porque a igreja do nosso século prega somente a graça e se esquece desse critério que ele profetizou para aquele dia. Escute, porque é muito sério. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, veja, os justos, não as ovelhas. Agora ele passa a profecia para nós humanos. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, olha, rei com letra maiúscula. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A igreja cristã evangélica no nosso país se esqueceu desse critério. Poucos mesmo praticam a caridade. Poucos mesmos estão fazendo isso, o que ele mandou fazer. Se esqueceram desse aspecto.
se preocupam com todas as coisas, menos com este aspecto importante que vai ser levantado naquele grande dia. Agora, não se trata apenas dessa necessidade física, a coisa é mais profunda. Não é só isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui é mais profundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Um dia Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A humanidade, a multidão está faminta da palavra de Deus, que é o pão que a nossa alma precisa. E um dia Jesus chegou num poço com sede física e pediu para a mulher água para beber. A mulher disse assim: o senhor pede para mim? O senhor não podia falar comigo, eu sou samaritano, o senhor é judeu. Jesus disse: mulher, se você soubesse quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Porque enquanto Jesus estava com uma sede física, aquela mulher estava com uma sede espiritual. A alma dela estava sedenta. A coisa é mais profunda. Vá comigo, por favor, no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Está escrito assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nós temos que dar o alimento físico para as pessoas. Aliás, é costume na Paz e Vida, em dia de Santa Ceia, a nossa membresia fica uma sacolinha de mantimentos. É costume, às vezes com roupas que não está mais usando. É costume. E entregam na assistência social da Paz e Vida. E você tem que adquirir esse hábito. Quando você estiver no supermercado fazendo a sua comprinha, você não precisa gastar muito dinheiro não, viu? Pega um pacotinho de macarrão que é baratinho, uma latinha de ervilha, uma latinha de sardinha, viu? Coisinhas assim, que são baratas, se conservam, e você traz uma sacolinha, um pouquinho só, e traz aqui. Porque a nossa assistência social vive distribuindo cesta básica. Tem muita gente faminta hoje em dia. Então se acostume a praticar, porque isso será levado em consideração naquele grande dia. Você saciar a fome física e a sede física das pessoas, mas tem que também saciar a fome espiritual e a sede espiritual. Nunca a humanidade esteve tão faminta nos dois sentidos. A fome está no mundo inteiro como um flagelo, você sabe disso. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e não era para ter gente passando fome no nosso país, mas falta alimento para eles, porque o alimento se tornou caro, porque os produtores alcançam lá fora, em dólar, em euro, em moeda chinesa, eles alcançam um preço muito maior, então eles exportam a produção, fica faltando alimento no nosso mercado interno, e aqui as coisas encarecem. Veja, é a iniquidade, amados, é a iniquidade. O mundo todo, não é só o Brasil não, a fome está no mundo todo, em todos os continentes, por mais ricas que sejam as nações. A fome está em toda parte, mas muito maior do que essa fome física é a fome espiritual. Eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher do Rio de Janeiro, que se converteu ouvindo a nossa pregação na rádio. Eu depois vou pedir até para a equipe localizar e colocar esse testemunho na televisão, viu, pastor Giancarlo? Eu estava ouvindo o testemunho dela. Ela foi para Cuba. Ela foi para Cuba. E ela tinha só uma Bíblia. E lá não pode ter Bíblia. Só que as pessoas, quando sabiam que ela era brasileira e cristã, as pessoas chegavam para ela e pediam: por favor, me fala de Jesus. Me explica quem é Jesus. Ninguém sabe nada a respeito de Jesus e tem fome de Jesus.
E nas nações cristãs, como a Inglaterra, por exemplo, a Suprema Corte inglesa disse que a Bíblia não é mais apropriada para os dias atuais. Mas o povo está com fome da palavra. Autoridades estão impedindo Bíblias até em bibliotecas, dizendo não pode ter uma Bíblia, não pode ter uma Bíblia aí dentro. E as pessoas estão famintas da palavra de Deus. E continuando, olha o que ele falou. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, veste de salvação. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Nós damos roupas, não é? Em bom estado para as pessoas que precisam, mas tem uma veste muito mais importante, que é a veste da salvação. E as pessoas estão nuas. No livro de Apocalipse, o Senhor diz assim: como dizes, rico sou, né? E estou aqui satisfeito, e não sabes que é um pobre, cego, nu, miserável e desgraçado. Nu, porque não tem veste de salvação. Pensa que é rico, mas é um pobre. Pensa que vê, mas é um cego. Então, a palavra, continuando, o Senhor Jesus fala: adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Nós temos curso de teologia dentro das cadeias do Rio de Janeiro. Teve até formatura de presos recentemente. Mas nós não dependemos desse curso de teologia para entrar na cadeia todos os dias. Todos os dias nós entramos nos presídios do Brasil todo. Nós entramos ali todos os dias, pelo rádio e pela TV. E no Rio de Janeiro, um carcereiro contou para a gente o seguinte: o carcereiro contou isso, que ele estava lá, né, vistoriando as celas, e passou pelas celas e escutou os rádios ali ligados na pregação, eles ouvindo a nossa pregação. Ele achou bem interessante, um silêncio na cela, todo mundo ouvindo a pregação da palavra, e ele saiu para o pátio. E ele olhou para cima do muro da penitenciária de Bangu, o sentinela ali com uma metralhadora na mão, um radinho e o fone, e ouvindo a pregação. E ele ficou observando aquele sentinela no muro do presídio. E quando a pregação chegou no final, que eu disse: quer entregar a vida para Jesus? Quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ajoelhe-se aonde você estiver. E o guarda lá em cima do muro viu isso. E ele queria se ajoelhar, mas ele não podia, porque ele estava em serviço. O carcereiro só ficou acompanhando. Ficou acompanhando. Quando eu disse: ajoelhe-se onde você estiver. O que o guarda lá no alto do muro fez? Ele se ajoelhou e fez de conta que estava amarrando a bota. E ficou amarrando a bota. Ficou amarrando a bota um tempão até terminar a oração. Quando terminou a oração, ele se levantou, e eu garanto para você, Jesus visitou os presos dentro das celas, visitou o carcereiro e visitou o guarda que estava no muro e na guarita, porque lá na prisão nós estamos visitando as pessoas. Quando Jesus está falando essas coisas aqui, os justos vão dizer, né? Você vai dizer naquele dia: Senhor, eu nunca entrei numa cadeia, eu nunca fui visitar preso nenhum. Jesus disse: foi sim. Quando você patrocinou a pregação do Evangelho, quando você contribuiu com a pregação da minha palavra, quando você ajudou a manter o rádio, a TV, você estava levando a minha presença, a minha visita lá no presídio. Porque o justo vai dizer: eu não fiz nada. Isso é uma qualidade das ovelhas, a humildade. A ovelha nunca se vangloria de nada, ela sempre acha que fez pouco, que podia ter feito mais, ou ela até acha que não fez nada, né? O bode não, o bode, como ele é mais ruminante do que a ovelha, ele gosta de arrotar o que ele faz, né? O bode gosta. Mas a ovelha, ela é humilde.
Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando? Você está levando o pão da vida e a água da vida. Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Você está assim alcançando pessoas de outras nações. Está assim. Você está levando veste de salvação. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, pastor, eu nunca fui num hospital orar, mas foi sim. Jesus, eu nunca fui num hospital orar por ninguém. Mas vai ver agora mesmo, em vários hospitais, a TV está ligada, o rádio está ligado. Jesus está lá dentro da UTI, Ele está dentro do quarto, Ele está dentro do aposento, Ele está na casa onde tem doentes. Você está fazendo isso. Tudo isso, esse aspecto não pode ser esquecido e é o que está sendo desprezado pela maior parte das igrejas. E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te, você está indo. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando você, preste atenção, dá uma esmola, ou um pão, ou um saco de feijão, ou um pacote de macarrão, ou um prato de comida, ou um copo com água. Quando você faz isso, Deus está vendo. Vou dizer mais para você, assim como Ele vai colocar você do lado direito, no momento em que você está dando a sua esmola, ou fazendo a sua caridade para o teu próximo, o próprio Deus está do lado direito te observando. Deus está do teu lado direito observando e vendo tudo. Acredite nisso. Um homem que era pagão, centurião do exército romano, começou a acreditar no Deus desta palavra e quis jejuar, e passou a jejuar acreditando no Deus desta palavra. Ele não conhecia esse Deus, e veio um anjo para ele e disse assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram na memória de Deus. Você vê? Ele parecia bode, mas era ovelha. As orações dele eram ouvidas por Deus. Os jejuns que ele fazia eram observados por Deus. Aquele homem dava esmolas, mas ele nunca imaginou que Deus estava vendo cada caridade que ele fazia, e que Deus estava guardando na memória tudo isso. Você está compreendendo como os cristãos deixaram de fazer isso? Todos nós estamos na salvação pela graça, e é mesmo, é pela graça, não é pelas obras. Mas nós fazemos caridade, a ovelha, o salvo faz caridade, o justo faz caridade, a pessoa justa faz caridade, não é para ser salvo. A pessoa justa e salva faz caridade justamente por causa disso, porque foi salva, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Porque nós somos salvos, então nós imitamos o Salvador. A ovelha imita o pastor. O que Jesus fazia? O amor. O amor para as pessoas que sofriam. A ovelha tem que imitar o seu pastor. O salvo tem que imitar o seu Salvador. A gente não pode só querer a salvação e esquecer este aspecto que vai ser levantado no dia do juízo. E agora vai vir a advertência. Eu nem ia ler essa parte, mas eu vou ler. Sabe por quê? Você tem que tremer. Você tem que ir dormir hoje pensando nisso. Olha aqui, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Quem está do lado esquerdo? Bodes, cabras e cabritas. Cabritos também. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Já pensou ouvir isso? Ser chamado de maldito por Jesus? E receber a sentença do grande rei?
uma sentença irrevogável, não tem apelação, não tem corte superior, não tem mais como recorrer da sentença, é última instância. Já pensou ouvir uma palavra dessa? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas por quê? Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos ficar todos de pé. Desculpe se esta palavra te entristece, mas como nós estamos muito perto desse dia, você tem que ser despertado, despertada, para começar a fazer o que realmente importa nessa vida. A salvação é pela graça, nós não merecemos. É um favor de Deus, é um presente de Deus. Mas a partir do momento que nós somos salvos e somos ovelhas, a ovelha tem que imitar o seu pastor, o salvo tem que imitar o seu Salvador. Jesus é puro amor. Ele sempre se afligiu e se colocava no lugar daqueles que sofriam. Ele amava o semelhante, amava o próximo sempre, incondicionalmente. E quantas vezes estamos cheios de rancor e inimizades? Quantas e quantas vezes ficamos indiferentes com a pessoa que estende a mão e suplica por uma ajuda? Quantas e quantas vezes fingimos não ver? E você nem imagina que Deus está à tua direita, vendo tudo, observando a indiferença, e registrando esse mau comportamento de uma pessoa que pensa que é ovelha, mas não é. A pessoa pensa que é ovelha, mas não é. Eu não consigo separar bodes e ovelhas. Aliás, não é meu trabalho separar bodes e ovelhas. Eu não fui chamado para separar bodes e ovelhas. Eu fui chamado para reunir rebanhos. O meu trabalho é reunir rebanhos. Meu trabalho é trazer todos. E eu tenho que ficar com todos. E levar todos até aquele dia, quando Ele vai dar ordem aos anjos, que nos 4 cantos da terra vão reunir todos os rebanhos. Ele é que vai apartar as ovelhas dos bodes, não somos nós. Porém, nós temos que viver de uma maneira, entendendo que isso aqui é muito sério, gente. Olha, se você não tem o costume de trazer uma cesta básica para a igreja, comece a trazer. Ou então leve a cesta básica numa favela, ou leve na tua rua para uma família que está precisando. Pega aquelas roupas que você não usa e estão lá no guarda-roupa, no armário, já há um tempão, faz tempo que você não usa. Manda na tinturaria ou você mesmo lava lá no tanque, viu? Na máquina de lavar, passa bonitinho, dobra bonitinho. E traz para doar na assistência social, ou leva para alguém, na tua rua, no teu bairro. Comece a praticar essas coisas, porque isso será levado em consideração naquele dia, e Deus está observando tudo. E isso tem que ser uma obra de ovelhas, os benditos do Pai, aqueles que têm por direito, porque perseveraram como ovelhas, têm direito à herança, o reino que Ele preparou para as ovelhas. Está compreendendo? Ele preparou para as suas ovelhas. E quem são suas ovelhas? Aquelas que Ele comprou com seu próprio sangue. Eu fui adquirido por um alto preço. Eu era um bode mal cheiroso. Eu dei o meu testemunho antes da mensagem, lembra?
Eu era um bode fedido. E Ele me transformou numa ovelha. Ele fez isso comigo. Quer dar uma cheirada no meu cangote? Você vai ver que eu tenho o bom perfume de Cristo na minha vida. Ele fez isso comigo, porque Ele me comprou. Ele me adquiriu. Eu sou ovelha dele, mas eu não posso me comportar como bode. Então, olha, eu tenho um hábito. Eu sempre deixo dinheiro no carro para dar para quem pede. Não fico questionando, é para beber? É para comprar droga? Eu não fico questionando. Jesus disse, dá a qualquer que te pedir e não te desvies daquele que deseja que lhe emprestes. Eu tenho esse costume. Sempre tenho, e quando eu não tenho, eu fico atormentado. Meu filho, você tem Pix aí? Você tem um Pix? Hoje os mendigos têm Pix. Não, estou falando sério. Eu estou com um Pix do mendigo. Eu preciso fazer a doação para aquele mendigo lá. Estou falando com a minha esposa, viu? Preciso fazer. Cadê o Pix daquele mendigo lá? Coitado. Sem pernas. Sem pernas. Rastejando na calçada. E feliz sem murmurar. Eu sei que era Jesus disfarçado. Porque Jesus disse, quando você fez para este pequenino, você fez para mim. Você compreende o que eu estou falando e o que Jesus está dizendo? Quando você vê essa pessoa maltrapilha, não julga não, você não é juiz. Simplesmente dê. Porque muitas e muitas vezes vai ser o próprio Jesus disfarçado. Porque os ímpios, os bodes disseram, quando que a gente não fez isso para o Senhor? Quando vocês não fizeram para esses pequeninos, vocês não fizeram para mim. E quando você fez, ele fala para o justo, para a justa, ele diz, quando você fez para aqueles pequeninos, você fez para mim. Então é Jesus que está lá. Quem está entendendo isso? Levante a mão. É para Jesus que você vai fazer isso, amém? Nós estamos preparando um povo aqui, ó. Nós estamos preparando um povo para ficar do lado direito de Jesus Cristo. Eu não quero ver você do lado esquerdo. Então começa a fazer isso, porque esse critério vai ser levantado. Isso é profecia, minha gente, ele não brinca não. É para o próprio Cristo que você vai fazer. Mas a primeira coisa é você se tornar uma ovelha do rebanho de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. Como é que eu me torno uma ovelha? Vamos transportar. Ele falava de justos. Ele falava de pessoas. Ele fez uma analogia com as ovelhas, com o rebanho. Mas ele está falando de pessoas. Toda pessoa nesse planeta é criatura de Deus. Por isso que ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós pregamos o evangelho para toda criatura. Todas as pessoas humanas que estão no mundo são criaturas de Deus. Como é que elas se transformam em filhos legítimos de Deus? Está escrito no evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pegou? Ele pega uma criatura e transforma em filho. Ele pega um bode e transforma em ovelha. Quem está entendendo, levante a mão. É isso. E agora eu quero ver esse milagre. Eu quero que desça o poder para te transformar em filho de Deus. E aí é só fazer o que ele está ensinando, viu? Não tem muita dificuldade não. É só fazer direitinho o que ele mandou. Então eu vou perguntar agora. Você que é criatura, mas quer ter a certeza de que é filho, é filha, vai ser transformado em filho, filha, vai ter direito a esta herança. É você que vai responder agora, porque a decisão é sua. Eu não quero mais ser bode. Eu não quero ser mais cabra, eu não quero ser mais cabrita, eu não quero ser mais cabrito, eu quero ser ovelha, eu quero ser carneiro, eu quero ser cordeiro, eu quero ser uma cordeirinha. Oh glória, é você que decide. Quem aqui quer receber Jesus
como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a sua mão o mais alto que puder. Isso, olha que beleza! Olha que beleza! Vai vir sobre você um poder do alto, que vai te transformar em filho de Deus. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Todos que ergueram as mãos, vem para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Esse é o primeiro passo para você ficar do lado direito. Vamos aplaudir mais, igreja. Esse é o primeiro passo para ficar do lado direito. Está vindo mais. Vamos aplaudir mais. Deixa eu chamar aqui na frente a pessoa que diz assim: pastor, depois dessa palavra, eu estou achando que eu preciso de um banho. Mas você não vai ser lavado com detergente. O teu banho vai ser com o sangue de Jesus. Esse mau cheiro do mundo vai desaparecer de você. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se tem qualquer acusação na tua consciência, vem aqui para frente agora, vem para cá. Não precisa contar para a gente o que é. Jesus sabe o que é. Vem para cá que você vai tomar um banho maravilhoso. E Ele vai colocar sobre você vestes de salvação, vestes santas. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Isso. Veja que lindo. Mesmo com dificuldade, pode ser bode, mas vai virar ovelha. Tá com a perna quebrada, né? Hein, cabrito? Como é que você quebrou essa perna aí, meu filho? Confia. Ele vai transformar a tua saúde e tua vida, viu? Deixa eu chamar aqui, minha gente, pelo amor de Deus. Eu sou o empregado dele. Se eu não fizer o meu trabalho direito, vai sobrar para mim. Desculpe eu insistir, mas você tem que consertar a tua vida. Esse é o meu trabalho. Eu tenho que te chamar ao arrependimento. Eu tenho que te chamar para um reencontro. Eu tenho que te chamar para uma restauração. Eu tenho que chacoalhar você para dizer: o grande rei, ele está vindo na sua glória, e todos os santos anjos com ele. Você sabe como é que eu distribuo esse livro? Eu vou em estacionamentos, eu vou em tudo quanto é lugar que eu vou. Eu pego um livrinho desse e falo: olha, vai ter brevemente um grande banquete e o rei mandou te convidar. Eu entrego esse livrinho. Eu pessoalmente distribuo centenas e centenas todo mês, pessoalmente. Porque é o meu trabalho e eu tenho que ajudar você a ficar do lado direito. Eu tenho que ajudar você. Eu não julgo ninguém, não. Quem sou eu para julgar alguém? Mas o meu trabalho é insistir com você para que você santifique a sua vida, para que você melhore a sua vida espiritual. Pastor João Ribe, eu vou ter a humildade agora de reconhecer que eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso mais da presença do Senhor. Eu preciso de graça para me corrigir, para aprender a vigiar, para tomar mais cuidado. Eu preciso ser fortalecido, fortalecida. Se você com humildade reconhece isso, porque Jesus está voltando, vem aqui para frente, vem para cá, nós vamos orar e te ajudar em oração, porque nenhum dos nossos pode ficar para trás, e nenhum dos nossos pode ir para o lado esquerdo, não. Nenhum dos nossos pode ir para o lado esquerdo. Eu quero falar com você que está assistindo pela TV, eu não sei onde essa mensagem está chegando, onde você está. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, não sei também onde você está. Você que está assistindo no youtube.com/joãoribe ou ouvindo no podcast João Ribe, eu não sei da tua vida, eu não sei de nada. Eu só sei de uma coisa:
Essa palavra chegou até você porque o Senhor Jesus te ama e Ele quer te colocar do lado direito. Ele não quer que a tua alma se perca. Então você que está ouvindo e assistindo à distância, entrega a vida para Jesus. Se ajoelha aí ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, se ajoelha aí ao lado do teu computador, e se não for possível se ajoelhar, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, tá bom? E nós vamos orar agora, onde quer que você esteja, Deus também está, e Ele vê todas as coisas. Entrega a vida para Jesus, e você, filho pródigo, volte para Jesus antes que Jesus volte. Já pensou, Jesus volta e você fica? Você sabe que Ele está voltando e você está fora da casa do Pai. Você tem que voltar para os braços do Pai. Tá bom? Então, filho pródigo, filha pródiga, volta agora para Jesus. Se ajoelhe, se não for possível se ajoelhar, coloque a mão assim sobre o teu peito, como nós vamos fazer aqui. Aqui nós podemos nos ajoelhar? Podemos. Quem não puder se ajoelhar, não faz mal. Mas coloque a mão aqui assim, ó, na altura do coração. A igreja continua de pé, vamos ajudar essas pessoas. Você que está de joelhos, aqui na sede da Paz e Vida, ou em qualquer lugar, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu sei que o grande rei vai voltar, e essa profecia vai se cumprir, e eu não quero ser bode, eu não quero ser cabra, nem cabrito, nem cabrita, eu quero ser ovelha do teu pasto, eu quero ser do teu rebanho, eu quero estar do lado direito, do lado certo, e não do lado errado. E eu sei, meu Deus, que até hoje eu fiz coisas das quais me arrependo e te peço perdão. Apaga, Senhor, o meu passado, me purifica agora de toda iniquidade, me limpa, me lava com teu sangue e me dá agora o teu bom perfume, o perfume de Cristo, o perfume das ovelhas. Faz esta obra, meu Deus, na minha vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.